Do estado crítico, as associações do ensino superior falam em cerca de 9.000 desistências e só o ano letivo vai a meio. Os atrasos no pagamento das propinas são mais do que conhecidos e revelam o drama que se vive no ensino superior. Albina Almeida, e no secundário, no primeiro, no segundo ciclos, há dados, faltam dados sobre este assunto? Bom, deixe-me dar-lhe nota de que os dados que existem neste momento são absolutamente claros. É de ciência feita, foram geridos pelo Dr. David Justino e são absolutamente claros. Com decretar-se a obrigatoriedade da frequência do ensino, é meio caminho andado para resolver o problema da desistência e, digamos, dos alunos que não vão às aulas. Só que há aqui um problema. Nós entendemos-nos num Estado em que somos tributados para ter serviços públicos em contrapartida e somos utentes, não somos clientes. O que está aqui a tentar passar é uma evolução para um modelo que é um modelo perigoso que induz esse tipo de desistência, isto é, nós já pagamos muitas taxas para o ensino universal, obrigatório e gratuito que a Constituição prevê. Tanto prevê gratuito que a Constituição foi lida como não pode ser lida, porque ela diz que à medida que se aumenta a obrigatoriedade, o Estado tem que garantir, digamos, a gratuitidade. Ora, portanto estamos aqui, ou seja, neste momento, o sinal que nós estamos a dar é um sinal perigoso. Aliás, dentro de dias será justamente David Justino que fará uma conferência em Lisboa, que vai explicar onde é que estão agora os alçapões e os perigos para que não consigamos atingir o nível de frequência e o sucesso escolar que temos que atingir. E desde logo dizer-lhe o seguinte, há ainda um nicho importante de jovens entre os 18 e os 21 que nem sequer estão na escola. E quero, há bocado, quando pedi para falar, queria justamente no curso que estamos aqui a debater, que sem crescimento não há economia, sem economia não há Estado Social, sem Estado Social não há tudo o resto à volta. E é por isso que o EPIS, os Empresários pela Inclusão Social, estão a fazer a formação de mediadores escolares em Setúbal e no Seixal, justamente para convidarem estes jovens a voltar à escola, mas antes disso vão buscá-los a casa onde eles estão e, com ferramentas de gestão de vida pessoal, ensiná-los a gostar deles próprios, porque era o que o Eduardo Vitor estava a dizer. Muitos destes jovens desistiram. Bem, mas esse é um programa, não é um exemplo. Esse é um programa este é um ótimo exemplo daquilo que se pode fazer, lá está, valorizando tantas pessoas que estão desempregados, tornando-os mediadores escolares especializados. Ainda há dias morreu um porteiro em Matosinhos, a comunidade solidarizou-se com o porteiro, com o vigilante. Mas será que aquele vigilante teve o mesmo cuidado e a mesma solidariedade de todos, a começar no Estado? Quando ele ficou vigilante e tem que ser porteiro, telefonista, tem que fazer uma data de tarefas para as quais nem está formado, e de repente tem que gerir um conflito e tem um infarto que poderia ter noutra atividade qualquer que teve naquela, o que todos nós lamentamos. Portanto, a escola tem hoje a obrigação da inclusão e a sua pergunta vai exatamente ao ponto. Nós não temos, felizmente hoje, não temos aquelas soluções do passado, que eram as tutorias, quando o aluno era muito rebelde, arranjava-se umas instituições manhosas, pondiam aqueles que não afinavam. Hoje o desígnio do país é incluí-los todos. Portanto, este trabalho de reconfigurar a formação inicial e contínua dos professores podia dar muitos empregos de grande utilidade às escolas, que é, repare que o EPIS, estamos a falar de alguém que criou os mediadores profissionalizados na educação. A primeira coisa que vai ensinar estes jovens é, primeiro tens que gostar de ti e perceber-te a ti próprio, e depois vamos tentar ensinar-te alguma coisa de acordo com aquilo que tu queres fazer na vida. E vamos dar-te o catálogo das oportunidades, por isso há bocado saudei a sua ideia das necessidades de profissionais, mas nós estamos a fazer isso numa península particularmente difícil, como é a Península de Setúbal, com Setúbal e o Seixal. Não por acaso foi escolhida essa. Mas deixe-me dar-lhe, a propósito da pergunta que fez, o seguinte. Há muita gente que não está a desistir, Delfina, porque não está a pagar as refeições nem os transportes. E os autarcas sabem bem do que eu estou a falar. Os que me estiverem a ouvir esta hora sabem bem do que eu estou a falar. E a permissividade dos autarcas é que tem permitido que isto que ainda seja possível aos alunos ir à escola. Porque se aplicar... Da lei dos compromissos. Apesar da lei dos compromissos. Estamos sempre a falar dela. Porque em boa verdade o que acontece é que no dia em que nós ouvimos, como eu ontem ouvi uma pessoa que é aliás estimável que eu conheço, a doutora Matilde Alves, a justificar porque é que uma pessoa que pagava a renda nesta cidade
universidade e nos respondeu um relatório e foi despejada e ninguém nos explica como é que foi perdoado, talvez o Luís que é dessa área, como é que se perdoou a uma pessoa como o Sr. Ricardo Salgado ter-se esquecido de declarar 8,5 milhões de euros de rendimento, se me explicarem como é que a lei trata um outro e um caso, eu se calhar era capaz de apreciar isso. E por isso nas escolas, o que eu digo, o que há bocado falávamos também, tem que ver com esta questão, é olhar para o país com todas as potencialidades que ele tem. Só há crescimento da economia quando nós passarmos a ter mais empresários e menos patrões. Nós ainda temos muitos patrões, falou de Felgueiras, conheço bem aquela realidade, como sabe. Muita daquela gente de altíssimo valor começou por ser um bom encarregado de fábrica e passou a patrão, com tudo o que isso tem de muito complicado depois. Por exemplo, saber fazer isto que o Luís disse, fazer a prospecção de mercados, saber o tipo de formação, valorizar a própria formação dos empregados, porque eles também, com a 4ª classe, foram trabalhar, portanto acham que podem salvar-se perfeitamente sem a formação dos trabalhadores. Nós sabemos que ainda hoje as 35 horas, que é obrigada à formação das empresas, onde é que ela anda? Se fôssemos averiguar aquilo a preceito. E claro, estamos em contraciclo, nem vale a pena, se calhar, falar muito disso agora. Mas dizer esta coisa muito simples. Uma das coisas mais pungentes para a classe média envergonhada que hoje temos, e que há bocado o Vítor falava, é esta. E isto vai dar um sinal errado aos filhos. É que as pessoas, quando percebem que não vão ter rendimento, começam a dizer assim, mas porquê é que você não procura emprego? Ora, eu acho que a obrigatoriedade de procurar emprego tem que ser em ciclos de crescimento económico. Se a pessoa está desempregada, faz sentido reduzir o subsídio de desemprego porque sabe que há muita oferta de trabalho. Agora, quando nós estamos a distribuir oferta de trabalho e a dizer às pessoas, faz favor de procurar emprego, estamos no mundo da loucura completa. É por isso que os psiquiatras são os que mais estão a ganhar com esta história. Por isso, temos no ensino procurado prevenir para não ter que remediar mais tarde. É preciso agarrar os jovens todos à escola, é preciso valorizar a escola para que estes jovens não sofram daquilo que os pais estão a sofrer, que é nem sequer se sentem qualificados, mas sentem hoje uma coisa que se conseguiu, que é esta ideia. Ele se calhar não procura suficientemente o emprego. Isso é a coisa mais penosa que há. Já um dia eu disse, há 2 anos, disse num programa destes, ser desempregado, Delfina, não imagina o trabalho que dá. Olha, tem que ser não sei quantos carimbos por mês para provar que andou à procura de emprego. Claro que, como imagina, ninguém faz uma entrevista de emprego. Passa nas lojas e as pessoas, um chora do lado de dentro e o do balcão chora porque não vende. Põe-lhe o carimbo a dizer, veio cá procurar emprego e eu não tinha. Muitas vezes 5 e recebe, e às vezes até cobra para pôr o carimbo. Percebe? Quando nós falamos de fraude, temos que ser mais profundos, mais rigorosos e saber o que se passa no terreno. E isto evita-se com uma coisa, Delfina, acreditem em quem nos estiver a ouvir. Se não for pela educação, pela formação, pela qualificação, daqui a 20 anos estarão outros aqui no nosso lugar, o país estará na mesma, quiçá pior, porque quando as coisas não avançam é bem pior. A educação é aquilo que pode ser a saída para o nosso país. De resto, já Churchill dizia que um pilar essencial de um país é mesmo a educação. Luís, no ensino superior, por exemplo, não há meio para retirar as propinas. Eu li esta semana uma notícia do técnico de Lisboa que dava conta da abertura de uma bolsa para os alunos que de facto provem que não têm capacidade para pagar as propinas e que não abandonem os seus estudos. Obrigado por essa pergunta, porque realmente é um tema que eu tenho abordado e tenho falado bastante sobre ele. O ensino público em Portugal deveria ser tendencialmente gratuito. Aqui sim, deveria-se aplicar a fundo a medida constitucional. Porquê? Porque a educação é o fundamento e é a base, é o pilar essencial de qualquer país. Nós só poderemos ter um país melhor daqui por 10 ou 20 anos se apostarmos fortemente na educação. O que eu acho que não se tem feito nas últimas décadas. Eu acho que se tem gerido a educação um bocadinho à balda. Já falamos aqui dos cursos de papel e caneta, quando se liberalizou a educação e quando se abriu as portas para o aparecimento de universidades privadas a torto e direito, porque não soubemos gerir a questão da educação. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que olhar para a natalidade e se tivéssemos recuado à década de 70, quando vimos que houve ali um baby boom em 72, 73, era a obrigação dos governos subsequentes, portanto, da década de 70 e de 80, de prever que aquela gente que iria chegar de repente a querer entrar no ensino superior tinha a obrigação de ter estudado e de ter resolvido e de ter preparado o ensino para receber estas pessoas. Não o fizeram e depois resolvemos o problema em cima do joelho, à balda, e esse problema hoje está-se a repercutir. Porque as matérias da educação, quando se planeia mal, quando se age mal a nível governamental na educação, depois isso tem efeitos catastróficos na sociedade nos 10 anos seguintes, 20 anos seguintes, é o que nós estamos a viver hoje. Hoje, se calhar, temos muitos
muita gente licenciada que não consegue encontrar emprego nas áreas em que se formou. E depois, claro está, que a solução ou é eu faço outro curso, ou imigro, ou vou trabalhar numa coisa com a qual eu nunca pensei, não é? Porque as pessoas têm que subsistir e têm que ganhar dinheiro. Em relação ao ensino superior, eu defendo de facto que devemos caminhar nesse sentido. Da maneira como o país está, sinceramente, não vejo condições para isso. E se tivermos que ajudar alguém, então vamos ajudar quem realmente precisa. O pagamento das propinas deveria servir única e simplesmente para uma coisa, que era criar mecanismos e, se calhar, incentivar o aparecimento de bolsas para quem realmente tem rentabilidade e tem rendimento no curso e não tem capacidade para o tirar. Porque o Estado aqui é que tem que intervir. O Estado tem que intervir dando condições àqueles que não têm condições económicas e financeiras para tirar o seu curso. E que até são bons alunos e são inteligentes e merecem estar na faculdade, e pedir àqueles que se calhar não se esforçam tanto ou que poderão pagar essas propinas um esforço financeiro adequado para que o sistema continue a funcionar. Não vamos negar a ninguém o acesso ao ensino superior, mas vamos criar mecanismos para que ele subsista e dê oportunidade de igualdade, oportunidades iguais a todos. Agora, não sei da maneira como o país está completamente com as suas finanças públicas pauperadas, não sei até que ponto é que estaremos em condições de regressar àquilo que seria o ideal. Não é? De facto, o ideal era o Estado proporcionar uma educação condigna e condizente com as necessidades do país a todos, como é óbvio, porque é o pilar de... dar prioridade aí já vamos ouvir a Hilda. À resolução já vamos ouvir a Hilda. Eduardo. Tem que ser uma coisa telegráfica para cada ponto. Mas para o próximo ano letivo, acha que o número de candidaturas no ensino superior pode, de facto, diminuir com estes números que vão aparecendo de desistências efetivas, do não pagamento de propinas? Como é que é o ambiente, o Eduardo? Sim, não, o ambiente é pesado, é muito pesado e não é nada esta coisa mais, aparentemente, mais ligeira de umas bolsas e de uns apoios, porque isto não tem nada a ver com bolsas e com apoios, porque basta imaginar esta situação muito concreta que alunos meus viveram já e, portanto, que eu sei na primeira pessoa, contado por eles, que é por razões diversas que muitas vezes escapam à vontade dos cidadãos, um pai tem um problema nas finanças ou uma dívida na segurança social por uma empresa que correu mal e fechou, não porque é um fraudulento, um criminoso fiscal, mas porque correu mal e está a tentar limpar a vida e etc. E porque tem essa pequena situação nas finanças ou na segurança social, o filho não pode ter bolsa. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar... Lembrou-se de declarar. E o que nós estamos aqui a falar é de uma situação muito complexa e que não tem que ver com o facto de ser bom aluno ou de ser mau aluno, tem que ver com dificuldades relativamente às quais, aliás, eu gostava de me referir e por isso vou ser muito concreto. Primeiro, eu não acho nada esta história dos cursos à medida do mercado de trabalho que seja a solução. Não acho nada. Aliás, isso é uma contradição. Quer dizer-se, há malta a tirar cursos que depois não se adequam ao mercado de trabalho e nós temos que adequar os cursos ao mercado de trabalho. Mas como o mercado de trabalho é hipervolátil, neste contexto de globalização, de mudança de tecnologias, de modo de produção, etc., rapidamente, um curso direcionado para o mercado de trabalho, naquela lógica da especialização, rapidamente se desespecializa. O que nós precisamos é do contrário. É de cursos de banda larga. É de cursos que permitam formar, do ponto de vista humano, do ponto de vista do conhecimento da história, da sociedade, da realidade da matemática e do português. E a partir daí, a especialização para o mercado de trabalho faz-se já numa fase subsequente, que é a fase da pós-graduação, a fase dos cursos de especialização, de formação contínua, etc. Isso é adequar os cursos ao mercado de trabalho. Não é não. Porque nós vivemos uma época... Porque não é a universidade que tem que o fazer. Mas nós vivemos uma época na década de 90 em que se criaram, por exemplo, 20 cursos de gestão. Gestão de estoques, gestão gestão das organizações, gestão da forma como muitas vezes os privados aproveitaram este nicho. Exatamente, um curso globalizado seria a solução. Não pode ser esta. A questão não é curso à medida do mercado de trabalho, é cursos de banda larga. E o à medida do mercado de trabalho faz-se numa fase subsequente. Há aspectos de raiz que têm que estar contemplados, que são absolutamente matriciais para que o indivíduo depois se adeque às mudanças que o mercado de trabalho sofre. Segunda questão. Eu não acho que o Estado deva participar aqui como ajudar os mais necessitados. Eu acho que o Estado deve participar aqui de uma forma universalista.
A educação e o ensino não podem ser transformados numa lógica de paga em função do que ganhas. E porquê? Porque se nós confiamos no sistema fiscal, quem ganha mais já está a pagar mais do ponto de vista fiscal. E a educação e a saúde devem ter o critério da universalidade de que todos pagam igual. Todos pagam igual. Porque a montante do ponto de vista fiscal, a discriminação dos rendimentos já foi feita em sede de IRS ou de IRC, portanto, em sede de rendimentos. E, portanto, olha, eu dou-lhe o meu exemplo. Eu sou uma probabilidade baixa de acesso ao ensino superior. Uma família pobre, trabalhadora, desqualificada, com qualificações muito baixas, as probabilidades sociais de eu tirar um curso eram baixíssimas se o Estado não tivesse assumido a sua função. E como eu, milhares de pessoas que vieram de famílias humildes, que não tinham dinheiro para pagar propinas, que aliás foram criadas pelo Ministro Couto dos Santos, quando as criou disse, nós só fazemos... E aproveitadas por todos os outros a seguir, assumimos esta medida para fortalecer a ação social escolar. Neste momento as propinas pagam os salários e pagam os tinteiros e o papel da Secretaria. Não pagam a ação social escolar. E esse já começa a faltar, por faltar também o pagamento de propinas, Eduardo? Para pagar a ação social. Claro que sim. Aliás, não sou eu que digo, quer dizer, nós temos exemplos de universidades que fecharam 15 dias e que se propõem fechar mais outros 15, fecharam 15 dias no final do ano, que se propõem fechar mais 15 dias ou um mês nas férias, acabando, por exemplo, com um serviço que era fundamental para estudantes, por exemplo, Erasmus, que precisam da biblioteca aberta, mas têm que fechar a biblioteca porque está a gastar luz, porque não têm dinheiro para pagar o aquecimento, se for no inverno. Ou seja, nós precisamos de chegar aqui a um momento em que percebamos que nos estamos a terceiro-mundizar. É o terceiro mundo, a universidade neste momento está com uma... Mas os decisores deste país têm consciência desse passo atrás? Olha, os decisores deste país não têm competência para estar lá. Muitos dos que já lá estiveram passaram... E os passados também. Luís, mas como eu não vejo a vida a preto e branco, não é? Ainda bem. Não é? Não tem competência. E o atual ministro tem revelado uma incapacidade de perceber o que se passa. A lógica financeirista projetada nas universidades. Lembram-se da lógica das fundações aplicadas às universidades públicas? Era a grande moda, de repente já não é fundações nenhumas, não interessa nada, agora é um modelo não sei o que é. A palavra fundação virou crime, não é? Virou porque fizeram sobre ele um processo de estigmatização, exatamente. E deixe-me agora só terminar dizendo isto, que que do meu ponto de vista é muito importante, aliás, não sei se depois mais à frente até o podemos assumir, que é o que está neste momento a passar-se nos graus anteriores à universidade, desde o primeiro ciclo ao secundário. E tem que ver com o balanço que eu próprio tenho feito de diálogo com os agrupamentos e com os professores nesta fase de balanço do primeiro trimestre. Sabe o que é que eu lhe posso dizer? As escolas estão neste momento explosivas. Explosivas. E não estou aqui a fazer demagogia nenhuma. As escolas estão em explosão. Turmas com 30 alunos, a mesma turma que o ano passado tinha 23, 24 alunos, tem este ano 30 alunos. A mesma turma baixou radicalmente o nível de aproveitamento. No litoral do país, não é? No nível de aproveitamento. No interior estão zero. Os professores estão em estado de choque com aquilo que é, neste momento, ter turmas pela frente de 30 alunos. Só quem não dá aulas é que não percebe a diferença que é estar a dar aulas a 24 alunos ou estar a dar aulas a 30 alunos. No Brasil, estão a discutir neste momento a criação de turmas com 2 professores por turma, dentro da sala de aula, 2 professores dentro da sala de aula. Nós aqui estamos a aumentar para 30 alunos, que era a média que nós tínhamos no Salazar. 30, 32. Isto está a fazer colapsar a escola. Os níveis de aproveitamento a caírem brutalmente. Isto não é criar aqui um facto. Não, isto está a acontecer neste momento. Mas o Governo avança agora com nova leva de mega-agrupamentos em cima dos mega-agrupamentos que já criou. Instabilidade total a meio do ano letivo. E para fechar este ano ainda. Para fechar, instabilidade. Peço desculpa, mas o que está acontecendo nas escolas é neste momento um drama. Um bocadinho exatamente. Nós vamos a meio do ano letivo, Hilda, mas então e o final deste ano letivo? Depois, o que é que vai acontecer no final deste ano letivo? Nós estamos a criar um clima de instabilidade completa, porque não são apenas as famílias que estão neste momento sufocadas com o desemprego, com a falta de rendimentos, com o enfrentar de uma angústia, porque este governo também
cortou a esperança às próprias famílias. E então não bastou só toda essa situação, como ainda o filho chega da escola e sente-se completamente frustrado, precisamente porque na sala de aulas, com 30 ou 28 ou 29 crianças ou jovens de naturalmente diferentes meios, muitos a viverem dramas das suas próprias famílias, outros a viverem o drama da fome. Da fome. Custa dizer esta palavra. A mim também me custa, porque pensei que não íamos viver este fenómeno. Mas hoje eu sei o que ele é. Eu vejo no dia-a-dia das escolas em que os professores e os funcionários, por exemplo, nas cantinas, dizem, quando chega à segunda-feira, algumas crianças repetem o máximo de vezes que podem repetir. Mesmo comida que porque, não gostavam. Repetem o máximo de vezes que lhes permitem. E isto vai mesmo de encontro à questão que eu vou colocar, que é o nosso terceiro tema, que é a pobreza infantil. Deixe-me só formular a questão para si, Hilda. É um caso, de facto, de emergência social. Foi o relatório divulgado pela Caritas, dá conta que 1 em cada 4 crianças em Portugal é pobre. Este facto não é novo, há pelo menos 8 anos que a média da pobreza infantil no nosso país está acima daquela que é a média europeia. A pobreza passa muitas vezes pela fome. São as escolas aqui que têm que dar as refeições a estas crianças que estão a passar. Pois, mas as escolas, por sua vez, estão cada vez com maiores dificuldades para também dar resposta a estes problemas, seja porque o financiamento é insuficiente, seja porque o pessoal existente nas escolas é insuficiente para tratar todo este problema, seja porque as autarquias, que no caso do ensino básico também apoiam as escolas, estão a ser sufocadas financeiramente. Aliás, esta semana mais uma lei que quer ainda cortar mais 30% aos municípios, mais 25% às freguesias. Portanto, o que nós estamos a ter, para qualquer lado que nos viremos, uma destruição completa do nosso sistema de vida. Seja no emprego, seja na proteção social, seja na segurança social, seja na educação, seja na saúde, nós estamos a ter uma destruição disto. E as crianças, naturalmente, mesmo sem saberem, sem se darem conta, sentem a instabilidade e reflete-se nelas todo um clima anormal que está hoje a minar, a destruir os alicerces da nossa sociedade, porque está a destruir os alicerces da família e porque está a destruir a própria criança, que é o alicerce do futuro do país. E eu digo-lhe, é com indignação profunda que eu assisto diariamente a esta situação. E como contacto muito social, visito instituições as mais diversas, vejo gente também de diferentes quadrantes, profundamente chocada, apreensiva. E por isso também digo, isto tem que parar. Não pode continuar. As pessoas têm que vir para a rua. E eu pergunto, o Primeiro-Ministro e este Governo está à espera de quê? De, em vez de ter já hoje a pior situação na União Europeia da pobreza infantil, está à espera de mais quantos milhões de desempregados para poder parar e mudar as políticas. Não pode ser. As pessoas têm que vir para a rua. Amanhã mesmo há manifestações em 24 cidades do nosso país. Em todos os distritos há manifestações promovidas pela CGTP. Porque é que as pessoas não vêm para a rua dar o seu protesto? Certamente virão. Medo. Certamente virão. Há neste momento um clima de medo que está a impedir a vinda à rua. O fascismo fez isso. Pois. Criou o medo. Mas mesmo assim houve o 25 de abril de 1974 e o fascismo acabou. Verdade. Hoje está novamente a medrar. Está a tentar trepar. Bom, é preciso extirpá-lo quanto antes. E é necessário
E é necessário que este governo se mude, ou seja, que este governo vá embora, que haja eleições e que o povo diga novamente sua justiça. Mas para que isso aconteça, o povo vai ter que ir para a rua lutar contra esta situação. As manifestações da manhã, mas certamente outras seguirão, são também um convite às pessoas. Protestem. Albino Almeida, neste tema, pobreza infantil, já podemos falar, não direi em exploração, mas em trabalho infantil já se pode falar? Olha, eu quero acreditar que, apesar de tudo, não tendo uma visão catastrofista, quero acreditar que há hoje instituições, estou-me a lembrar da CNASTI, por exemplo, estou-me a lembrar de outras que têm estado muito atentas, e instituições da sociedade civil têm estado muito atentas a este problema do trabalho infantil. Mas também lhe quero dizer com toda a sinceridade o seguinte, é que só não há trabalho infantil porque não há trabalho para os outros, porque senão seguramente este seria um caminho. Nós todos nos lembramos de que, como a indústria do calçado, que aqui hoje está condenada a vir aqui várias vezes à baila, foi estigmatizada pelas crianças que costuravam calçado em casa, como também, e só não faziam na têxtil porque era preciso uma máquina. Mas acerca da pobreza infantil eu gostava de dizer o seguinte, porque há bocado o Eduardo falou de um assunto que é muito importante e que eu quero aqui, na tal não visão do mundo a preto e branco, realçar que na altura, numa conversa, digamos, bem na marra, como se diz a Sul, eu falei com o então primeiro-ministro José Sócrates sobre aquilo que eu considerava que era a aplicação da condição de recursos, que tão criticada foi, que hoje tão utilizada é, e a dar esta calamidade social. Isto, de facto, de um jovem com 18 anos que está na universidade, que como cidadão já tem direitos, não é? Ser penalizado por eventuais falhas fiscais da família, eu já tenho dito isto em vários lados, tenho falado com vários juristas, não há uma posição unânime, mas é pelo menos, eu não quero fazer uma Constituição à medida, mas tenho até dúvidas se é de constitucionalidade segura. Já tentámos levantar esse problema, o assunto está no Promotor de Justiça. Isto é muito complicado, é um abuso, porque, por exemplo, se quiserem saber como é que está a vida do seu filho na universidade, ninguém lhe diz, só dizem ao aluno. Ora, para umas coisas ele é autónomo, portanto, os pais não podem saber, porque ele tem mais de 18 anos, mas efetivamente da questão financeira, já os pais têm que, já podem ser penalizados pelos pais. E, portanto, isto é uma matéria muito séria. Eu quero dizer-lhe que são 17 mil as famílias que desde setembro, quando nós chamámos a atenção do Governo para a necessidade de alterar aquela situação que era uma pessoa entregar o IRS em maio, ficar desempregada em junho e só em maio seguinte é que voltava a fazer prova que não tinha o rendimento e é que era recolocado no escalão de família adequado. E há bocado a doutora Hilda explicou bem como é que estes subsídios são pagos. Se a pessoa não consegue provar, e agora já consegue, mudou a situação de rendimento e, portanto, ser escalonado de outra forma perante a Segurança Social, é de facto uma forma de atenuar, porque sim, mas, desculpe, a agenda é má. Mas nos livros não mudou. E nós temos neste momento crianças que estão na escola ainda sem livros de. Mas é isto que eu digo, percebe? Nós vamos ter aqui uma situação. Porque este governo. Mesmo agora, em fevereiro de 2013, ano letivo 2013. Os livros escolares do ano letivo começou em setembro. Exato, justamente. E dizer-lhe isto, mais uma vez a contraciclo, impôs-se o empréstimo de manuais. A medida em si, vários países da Europa o fazem, só que se pôs o empréstimo de manuais no primeiro ano em que vai haver reedições em que entraram as metas. Sabe o que é que vai ter em setembro? Os alunos da Ação Social Escolar vão ter um estigma maior, vão ficar com o manual do 4º ano deste ano. E os colegas deles vão ter o manual de acordo com as metas. A professora manda abrir na página 20, na 4ª classe, e não é igual. Portanto, o manual vai ser diferente. Sim, embora já há escolas onde a professora passa para o caderno, para que o menino escreva no livro, porque é da ação. Bem, nós temos aqui um conjunto de questões que têm que ser encaradas numa perspectiva diferente. Isto é, para nós a pobreza existe desde que esta famosa condição de recurso põe as famílias ricas a partir de 629 euros pela condição de recurso, a partir daí já começam a ser limitados. Eu dou-lhe um exemplo, concretamente, a Ação Social Escolar, depois da condição de recurso do escalão A, baixou. O que temos problema hoje onde é? No escalão B.
que são aqueles que pagam metade dos transportes, metade da refeição, metade dos manuais que não conseguem pagar a metade, e aqueles que estão logo a seguir no escalão C, que já não dá direito a nada, no escalão 3 do abono de família, querem passar para o B. Ora, se os do B já não conseguem pagar e estes estão à procura pelo menos de um apoio para metade, porque eram aquilo que eu chamo a classe média-baixa, que agora é classe indigente, passou de média-baixa a indigente, ganham o mesmo, trabalham o mesmo, só que os impostos e as sobretaxas diminuíram-nos brutalmente o rendimento, aumento dos transportes, do passe escolar. Tudo isto são matérias, percebe, Delfina, que para nós significam um grande número de crianças, não só essas que o estudo hoje trouxe, porque é aquilo que a doutora Hilda diz, a Caritas sente necessidade de vir hoje falar grosso, porque está a antever que estamos no limite para passar a uma situação explosiva, que é as próprias instituições e PSS não conseguem ter resposta a tantos problemas. E são estes todos que estivemos aqui a falar. Ou seja, juntam-se aqui famílias que podiam pagar há um ano atrás. Reparem nisto, que isto é que é o drama social. Famílias que vão trabalhar as mesmas horas, vão ter o mesmo empenho e vão receber menos. Que o ano passado ainda podiam pagar e este ano estão na indigência. É para essas que temos de olhar, porque esta crise veio destruir a classe média. Isto a prazo leva a consequências absolutamente catastróficas. E eu hoje lia... Uma coisa que foi a do abono de família. Muito rapidamente, estamos sem tempo. Aqui, há uns tempos atrás, já nem foi este governo, já foi um governo anterior, começou a cortar no abono de família e este depois agravou esse corte. Hoje é quase residualmente que as famílias recebem o abono de família, porque a maioria ficou sem ele. Esteve-se a tomar uma medida antissocial e contrária à natalidade, contrária à natalidade, antissocial, contra a família e contra a criança e, naturalmente, com os resultados que aqui estão em cima da mesa para uma política assistencialista. Doutora Hilda, 80 mil bebés vai dar que daqui a 10 anos temos em todo o ensino, desde o pré-escolar ao secundário, menos de 1 milhão de alunos pela primeira vez. Isto é assustador do ponto de vista daquilo que é o drama que à volta disto se vai gerar. Vamos continuar e hoje lia também um relatório europeu acerca da pobreza infantil na Europa, mas é um relatório já tem algum tempo. Mas ele falava, por exemplo, das soluções e de algumas soluções para os diferentes grupos da Europa, dos países que têm o problema da pobreza infantil, escalonados pela maior e pela menor gravidade. Nós estávamos e estamos ainda no grupo D, ou seja, o grupo dos países com um maior problema e um problema mais acentuado. Luís, lá falava das políticas no domínio da educação, como o ensino gratuito, a partir mesmo do pré-escolar, a duração do dia escolar, da saúde, o acesso a serviços gratuitos para as crianças, da habitação também, de serviços de acolhimento das crianças, que também desempenhavam um papel relevante. Aqui é preciso que alguém tome mão nestas medidas. Não basta dizer não temos dinheiro, porque isto está a acontecer. Com certeza, Delfina, com certeza. Este tipo de notícias, este tipo de relatórios e de estudos põe-nos a todos num estado quase de desespero face à situação que estamos a viver. Eu acho que qualquer um de nós, independentemente da sua área política ou área ideológica, lamenta que esta realidade seja assim. Agora, eu pessoalmente, o que eu lamento mais é que esta situação não é nova. Há 8 anos que somos o país com mais desigualdade. Mas atinge pelo menos, não é? Pelo menos. Já em 2004, 2005 existiam relatórios que diziam que Portugal era o país com maior pobreza infantil da OCDE. E o que é que se fez de lá para cá? Nada. Ou muito pouco, e tomam-se medidas precisamente em sentido contrário, cortando o abono de família, por exemplo, fazendo-se leis claramente contrárias ao incentivo da natalidade, desprezando-se cada vez mais o interesse da constituição de famílias. Ao estarmos a ter uma situação de desemprego e de calamidade social, também não estamos a ajudar a que isto melhore. A lei dos despejos que está aí a agravar a situação. Pronto, há algumas coisas, há pouco o Albino Almeida falou e bem numa questão fiscal do Dr. Ricardo Salgado. Eu sinceramente não estou por dentro do assunto dele, mas se assim é um escândalo e deveria ser corrigido. Foi o que veio na comunicação porque social. A administração tributária tem resto por leis publicadas e feitas pela Assembleia da República, são leis da República, a administração tributária limita-se a aplicar. Se depois algo a nível superior se passa, para que isto não seja bem assim é grave, é muito grave.
Posso continuar ainda na questão fiscal, porque é uma questão que me agrada. Aliás, hoje agrada-me. Eu vejo medidas que eu acho completamente estapafúrdias e não estou a ver como é que isto vai ajudar ao crescimento económico do país. Na questão precisamente das casas, não é? Como é que se vai incentivar? Uma medida para incentivar o mercado de arrendamento foi baixar a tributação sobre os rendimentos prediais. Portanto, criamos aqui uma tributação autónoma de 28% para os rendimentos prediais. Não estamos a incentivar coisíssima nenhuma ao arrendamento. O que estamos a fazer é às pessoas que têm patrimónios imobiliários enormes, não é? E eu conheço alguns, estive a fazer contas para algumas pessoas que conheço que têm um património imobiliário arrendado, não de habitação, porque não, lá está a lei, não limitou ali, sim senhora, é tributado autonomamente a 28% quem tem imóveis arrendados de habitação. Não, é para todos. Portanto, se eu tiver um armazém alugado, beneficio isso na mesma. Eu conheço, olha, estou-me a lembrar de um nome de um senhor que vive em Vila Nova de Gaia, claramente que não vou dizer o nome dele, mas que tem um património abastado de armazéns. E esse senhor, se calhar, pagava 7 ou 8 milhões de euros de IRS por ano, não é? Porque com as medidas atuais caía na taxa máxima de 48,5%, depois tinha a taxa de solidariedade de mais 5%, depois tinha mais a outra taxa e ia pagar 57% de imposto. Não vai pagar 28%. O que é que acontece? Esse senhor, que já é riquíssimo, tem uma fortuna de centenas de milhões de euros. Vai baixar as rendas. Vai poupar 4 milhões de euros. E vai baixar as rendas ao menos. Não vai baixar coisíssima nenhuma. Vai poupar 4 milhões de euros. Portanto, um senhor, eu fiz as contas a um indivíduo que ganha 1 milhão de euros por mês de rendas, que se os tiverem em seu nome, agora o que é que vamos a ver? Vamos a ver muitas sociedades imobiliárias e muitas SAs a extinguirem-se, porque a malta agora prefere toda ser tributada em IRS, porque tem aqui o benefício fiscal mas ainda claríssimo. Se me permite voltar à Temos que ouvir o Eduardo. Em relação às IPSS, e só para dar mais uma chega fiscal, o que eu lamento é que lá está, há 8 anos que se conhecem estes valores, não se fez rigorosamente nada. Não, estes valores não, desculpe. E estes valores agora... Que são mais graves ainda, quase duplicaram relativamente há 8 anos. Mas não se começou a trilhar, que era isso que devia ter sido feito. Por isso é que mesmo ao nível europeu, em 2006 já se falava no relatório de medidas de combate para a pobreza infantil. Devia-se ter começado a trilhar já há 8 anos, mal estes números vêm a público, devia-se ter começado a trilhar um caminho contrário. Os números da pobreza infantil não vêm a publicar há 8 anos atrás, os números da pobreza infantil então, já mas se me existem há deixarem muitas continuar, décadas. eu agradecia. Sim, este para terminar, segundos. A questão toda é assim. Das IPS, nós temos que ver uma coisa. Nós estamos a viver debaixo... Muito rapidamente, Luís. Eu peço desculpa, mas estamos a minutos de finalizar. Nós estamos a viver debaixo de um programa que nos manieta, não nos deixa decidir o nosso futuro em relação a muitas coisas. O que eu lamento, por exemplo, é que o Partido Socialista, no acordo que assinou com a Troika, tenha posto lá, por exemplo, que as IPSS iam pagar IRC a partir daquele momento e queriam ser tributadas em IRC. E este governo, que também não é o culpado desta situação... o PSD e o CDS tenham assinado todos. Não, mas é que foi o CDS e foi o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que conseguiu renegociar com a Troika a não tributação das IPSS. Vamos mesmo avançar e é a última questão. Sim, não, pois é. Eduardo, neste relatório também se falava muito nas estruturas familiares e na solidariedade intergeracional. Mas não é só aqui que se fala. Muitas vezes, quando nós falamos de sobreendividamento das famílias, já falamos também num sobreendividamento dos pais que estão a ajudar filhos. Claro. E que teriam uma pescadinha de rabo na boca. Claro, e que teriam à partida um fim de vida, entre aspas, vida ativa e até de pensionista confortável, e que estão neste momento a hipotecar os seus rendimentos e o seu bem-estar a uma ajuda aos filhos, fazendo, aliás, está a acontecer, aliás, um fenómeno muito interessante, que é uma espécie de nova recomposição familiar, que é o retorno à casa dos idosos que estavam nos lares e que voltam para casa porque a pensão passa a ser uma fonte de rendimento para a família, e o retorno à casa dos indivíduos com 30, 35, 40 anos que voltam porque perdem a casa, não têm capacidade de pagar a renda, etc. Que é um fenómeno muito interessante e que tem que nos interpelar a todos, porque a questão da pobreza infantil é grave, não é por ser infantil. Porque a mim preocupa-me tanto a pobreza infantil como a pobreza dos idosos. A questão da pobreza infantil é grave porque é pobreza.
Não é por ser infantil. Aliás, e ao contrário do que disse o Luís, a pobreza infantil em Portugal só se transformou no primeiro, ou melhor, dito de uma forma mais correta, a infância só se transformou no primeiro grupo etário mais vulnerável à pobreza desde 2007. Até lá, até 2007, o grupo etário mais vulnerável à pobreza eram os idosos. Porquê é que isto mudou? Por uma razão, entre outras mais específicas e pontuais que não são significativas, por uma razão muito simples, que é o CSI. E não é o filme. É o complemento solidário para idosos. Ou seja, se nós queremos combater a pobreza infantil, comece por combater a pobreza. Porque a pobreza infantil não é uma coisa especial dentro Vem das famílias. Com certeza. Da pobreza da família. Com certeza. Portanto, família. as famílias têm que ter aqui têm que ser o alvo das políticas. E quando atrofiamos o RSI, atrofiamos o subsídio de desemprego, atrofiamos os salários, impedimos o aumento do salário mínimo, cortamos o abono de família. Agora, há uma coisa, Delfina, que para terminar e para dizer ao Luís muito claramente, há uma coisa que eu lhe digo. O que para trás os governos, sejam do PS ou sejam de outro partido qualquer, fizeram de mal, pode ter a certeza que têm a minha crítica. E se para a frente algum governo do Partido Socialista fizer metade da barbaridade que este governo está a fazer, eu não me identificarei com ele, pode ter a certeza absoluta, e pode chamar-me aqui para dizer isso de uma forma muito clara. Porque o que este governo está a fazer é uma coisa inimaginável que nunca ocorreu desde o 25 de Abril, e o que mais me dói é ver que depois a forma como encaram os cidadãos é aquele ar de gozo do Primeiro-Ministro hoje na Assembleia da República, a rir-se das pessoas quando cantavam o grande E temos mesmo que terminar. Eu agradeço aos quatro a presença neste debate. Marco encontro consigo 2 a 8 dias na próxima sexta. A partir das 22 horas, tenham um bom fim de semana.